Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre os jardins verticais e telhados verdes. Para discutir este assunto, eu recebo o vereador Ricardo Yang, do PPS. Muito obrigada pela presença, vereador. É um prazer estar aqui num tema tão importante, Maria Rita. E a convite do vereador, eu recebo o botânico Ricardo Cardim. Obrigada pela presença também, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você, Ricardo, explicasse o que são os jardins verticais e os telhados verdes. São tecnologias que surgiram nas últimas décadas que permitem a construção de áreas verdes onde antes era impossível, né? Então, na cobertura de edifícios, nas fachadas de edifícios, e você consegue agregar muito mais área verde para a cidade. Então, são ferramentas hoje indispensáveis a qualquer cidade grande, até porque as cidades elas cresceram muito no século passado e muitas vezes sem planejamento, sem a quantidade correta de áreas verdes. Então, elas vêm suprir essa falta de áreas verdes crônicas das cidades, principalmente as subdesenvolvidas como São Paulo. Okay. Bom, vereador, a Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante, o que é muito distante da realidade atual da cidade de São Paulo, que apresenta 2,88 metros quadrados, se não considerarmos as reservas ambientais. Os jardins verticais e os telhados verdes seriam alternativas para mudar esse cenário? Não são exatamente uma alternativa, são uma opção complementar a uma política ambiental correta. Por quê? Porque quando nós falamos desses metros quadrados por habitante, nós estamos falando só do verde, da árvore, nós estamos falando dos serviços ambientais que são produzidos por essas áreas verdes. Então, vou dar um exemplo, um conjunto de árvores, ela produz não só permeabilização do solo, ela sustenta toda uma fauna, toda uma paisagem, ela diminui o calor no ambiente, ela melhora as condições de evaporação, de umidade e assim por diante. Então, há serviços ambientais ligados àquela área verde. E se ela for devidamente mantida, os custos da sua manutenção são relativamente baixos. Agora, quando nós olhamos os telhados verdes e os jardins verticais, alguns desses serviços ambientais não estão presentes. Estão presentes alguma permeabilidade na possibilidade de reaproveitamento da água, alguma relação com a supressão, a diminuição do calor, mas ao mesmo tempo nós temos custos de manutenção altos. Os telhados verdes menos do que os jardins verticais. Os jardins verticais precisam uma manutenção constante e, ao mesmo tempo, um sistema hídrico relativamente sofisticado. Então, colocar os telhados verdes e as paredes e os jardins verticais como alternativa ao verde que nós deveríamos ter para a população é um erro. Podem ser alternativas complementares a uma política de paisagismo, a esverdeamento da cidade, melhoria das condições da população, mas não substituem os serviços ambientais e áreas verdes naturais. E quais tipos de plantas podem ser utilizadas tanto nos jardins verticais quanto nos telhados verdes? Há uma restrição? Na verdade, não há. A gente tem vários tipos de tecnologias diferentes hoje para telhados e paredes verdes. E dependendo da tecnologia, você pode usar plantas nativas, que é o mais recomendado, plantas nativas da região, porque são aquelas que consomem menos água, que trazem maiores serviços ambientais, mais rústicas e também devolvem a paisagem original. Então não há esse tipo de restrição com relação à vegetação. Qualquer tipo de vegetação pode ser colocada. Eu, por exemplo, entreguei na semana passada uma floresta de Mata Atlântica numa cobertura da Avenida Paulista. Vereador, recentemente a Comissão do Meio Ambiente aqui da Câmara discutiu a iniciativa da Prefeitura de instalar na região ali do Minhocão jardins verticais. Por que discutir isso na comissão? E qual foi a resolução dessa discussão? O primeiro ponto é que nós estamos muito preocupados com a possibilidade de se olhar para telhados verdes e jardins verticais como elementos de compensação ambiental. Nós temos criticado de forma muito rigorosa as falhas da legislação de compensação ambiental. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas só para você ter uma ideia, hoje uma empresa pode compensar uma supressão dos serviços ambientais do verde num dado lugar, num outro lugar da cidade, completamente diferente.
a equivalência entre as árvores a serem plantadas e aquilo que foi suprimido é completamente desproporcional. O conceito de serviço ambiental não está presente. O custo da supressão do serviço ambiental não está presente na legislação de compensação. Então, já não é uma legislação adequada. Se nós considerarmos a possibilidade de telhados e jardins verticais como elementos de compensação, nós vamos facilitar ainda mais a possibilidade da supressão das áreas verdes originais. O segundo ponto que chamou a atenção na comissão é porque a região do Minhocão. Há várias explicações adequadas para isso, como, por exemplo, é uma das regiões mais poluídas de São Paulo. O Minhocão segura as emissões veiculares ali, aumentando em muito a poluição daquela região. E é claro que paredes verticais melhorariam demais, os jardins verticais melhorariam demais a questão do ar, melhorariam demais a paisagem ali. Mas também sabemos que há interesses do setor imobiliário naquela região. Há várias pressões, desde o desmonte do Minhocão até a transformação do Minhocão em parque, que evidentemente valorizariam extraordinariamente aquela região que hoje está muito desvalorizada. A nossa preocupação é que, se utilizando do argumento da compensação ambiental, começa a se fazer todo um trabalho de paisagismo ali na região, cujo objetivo não é, de fato, a melhoria ambiental da região, mas sim uma pré-valorização de uma região que amanhã, depois, vai ter um interesse imobiliário específico. Então, é isso que nós estamos estudando. Não estamos dizendo que há necessariamente uma relação de causa e efeito, mas temos que analisar essa iniciativa com devido cuidado. Durante algumas audiências públicas realizadas pela própria Comissão do Meio Ambiente, algumas questões colocadas pelos munícipes foi em relação ao tratamento que as árvores antigas recebem pelas ruas da cidade de São Paulo. O senhor destacaria algum caso que o senhor tenha presenciado, o que tenha visto através de um vídeo? Eu gostaria, inclusive, que vocês mostrassem o vídeo que eu vou me referir aqui, do quanto não dá para a gente falar em compensação ambiental na supressão das árvores. Nesse vídeo que vocês vão ver, no Parque dos Búfalos, que já é um adensamento completamente indevido que está sendo feito pela Prefeitura, pelo Estado, vocês vão ver que uma árvore com aproximadamente 40 anos de existência, que abriga uma série de ecossistemas ali, é destruída em menos de 1 minuto, Maria Rita. Menos de 1 minuto, Ricardo. A árvore é destruída completamente por um caterpillar que derruba e acaba com a árvore em 1 minuto. De forma completamente desnecessária, né, completamente gratuita, e alega-se que essa árvore está prevista a sua supressão e será compensada com plantio de não sei quantas outras. É só ver o vídeo para ver a violência com que essa supressão é feita e o quanto de compensações ambientais teriam que ser feitas para repor essa árvore. E a pergunta é, quando é que jardins verticais e telhados verdes poderiam compensar o que vocês acabaram de ver? É impossível. Então, esse é o nosso argumento. Eu acho que o trabalho que o Ricardo faz é extraordinário, eu acompanho há muitos anos o trabalho dele, acho extraordinário porque não é só uma questão de telhados verdes e jardins verticais, é também de recuperação das espécies nativas da região, de aclimatação, de melhor eficiência ambiental dessas espécies, mas nós temos que ver isso como uma política complementar da política ambiental e não como compensatória do que vocês acabaram de ver. Vocês podem formar sua opinião vocês mesmos. Bom, Ricardo, já que o vereador acabou de falar do seu trabalho, fala um pouquinho sobre isso, como é que você desenvolve ele aqui na cidade de São Paulo? Bem, o meu trabalho, a principal missão é de restaurar a paisagem original da cidade de São Paulo de forma que ela conviva com a atual estrutura urbana. Por quê? São Paulo hoje tem 90% das suas espécies de origem estrangeira. Então, 90% do verde da cidade veio de fora. E aqui era um local de extraordinária biodiversidade no passado. Por exemplo, só a matinha de Mata Atlântica que a gente tem na USP, que são 10 hectares, a gente tem mais espécies de árvores do que toda a Inglaterra. Então, a cidade destruiu todo o seu verde natural, original, que era riquíssimo,
substituiu por concreto e asfalto e, para absurdo, ainda colocou plantas estrangeiras por modismos aqui na cidade. Isso continua em larga escala. Então, o trabalho da nossa empresa é trazer, através de ferramentas como o telhado verde, a parede verde, projetos de paisagismo, a vegetação nativa, de forma que ela conviva com as pessoas e que seja principalmente apresentada aos paulistanos, que hoje não sabem que é uma espécie nativa. Você fala que banana, manga é nativo, é nativo, não, são plantas da Ásia. Então, é muito difícil para a gente reconhecer o que é nosso e ainda mais valorizar o que é nosso. Agora, colocando a questão do Parque dos Búfalos, né, que o vereador falou muito bem, aquilo lá o que está acontecendo é uma catástrofe ambiental. Né? Como é que, dentro da maior emergência hídrica que essa cidade já viveu, talvez só tenha acontecido algo semelhante no século XVIII, quando a gente vivia de bica, né? A gente está correndo o risco de ficar sem água. As nossas represas são totalmente tomadas por ocupações irregulares nas matas ciliares. E uma área que ainda é preservada, que ainda tem permeabilidade, que tem mata ciliar, vai sofrer um adensamento que a gente sabe que vai acontecer com aquilo. O adensamento formal vai ser acompanhado do adensamento informal, como é a história de toda a periferia da cidade de São Paulo. E já perder ainda mais área de formação de água, de fabricação de água. Então, ao meu ver, é de uma irresponsabilidade tamanha. E realmente tem coisas que não são compensáveis. Você não tem como compensar uma mata ciliar na beira de uma represa. Não tem como compensar. Você não tem como compensar um trecho de Mata Atlântica sobrevivente no meio urbano. Também não tem como compensar. A genética é única, as funções ecológicas não são reproduzíveis ainda pelo nosso grau de conhecimento. Então não adianta, não vai compensar. Agora, se tem que compensar, a gente tem que compensar por coisas equivalentes, né, em termos de biomassa, de importância, e como disse bem o Ricardo, tem que estar na área onde foi causado o problema. Não adianta a gente migrar o verde de pontos da cidade. Né? Hoje o que a gente percebe é que o verde migra. Então tem bairros que entram na moda do imobiliário, eles começam a receber verticalização, prédios, e aquele bairro que tinha verde 10 anos antes passa a ser um bairro árido, uma ilha de calor, e o verde é compensado em áreas que não tem a ver com aquele bairro. Então, a população que está ali, ela vai ter menos saúde do que ela tinha 10 anos antes. Então, é muito preocupante. Agora, a questão do telhado parede verde, se a gente traz ela, lembrando das capitais mundiais que já têm isso como lei, é sempre vinculado à questão de incentivos fiscais para que o empreendedor coloque o telhado à parede verde no seu projeto. Por que isso? Porque é óbvio, o telhado à parede verde não vão somente beneficiar aquela obra dele, vai beneficiar a comunidade como um conjunto. Então, é justo que a prefeitura, que o poder público, né, recompense esse empreendedor por ele ter colocado esse equipamento no seu edifício. Né? Então, eu acho que colocaram aí o telhado à parede verde numa situação meio desconfortável, e até injusta, porque são ferramentas fundamentais para uma cidade moderna, mas nunca substituem a vegetação de solo. Como se são fosse a grande complementares, solução, né? No caso, né? Como se fosse a grande solução a instalação desses equipamentos, né? E outra coisa que me preocupou, até continuando um pouquinho, mas o baixo valor, né? Então, eles estão colocando na lei R$ 890 por metro quadrado. Eu que trabalho com paredes verdes há quase 10 anos, eu sei que esse é um valor muito limitante para você entregar um produto de qualidade e durável. Você tem que fazer muita conta e pode correr o risco de ter prejuízo, ou seja, talvez não seja viável economicamente esse valor. E aí eu fico preocupado, quem estipulou esse valor? Né? Por que qual é o critério? Né? Então, eu confesso que se hoje fosse fazer uma parede verde lá, eu ficaria preocupado. Eu tenho que fazer muita conta para conseguir entregar um produto que seja digno da cidade de São Paulo e digno do que eu quero entregar. Né? E mais, se coloca na mão dos condomínios que estão recebendo as paredes, os jardins verticais e os telhados verdes, o custo de manutenção disso no futuro. Tudo bem se isso é combinado e isso for do desejo e da consciência dos moradores para a melhoria em geral da cidade e do próprio imóvel. Agora, da forma que está sendo colocado, esses custos vão ser repassados para os condôminos depois de 5 anos, sem se saber exatamente qual o resultado objetivo disso. Então, tem uma coisa um pouco perversa aí, que é o seguinte, a gente acaba com áreas verdes, acaba com as praças, aí devolve para a população o ônus de resgatar o verde através dos jardins verticais e telhados verdes. Quer dizer, é de uma perversidade. Quer dizer, primeiro a cidade vai ceder no interesse imobiliário, vai suprimindo o verde, e depois tenta resgatar
através de uma legislação de compensação, que como nós estamos colocando aqui, ela não é consistente, ela não é legítima, ela não é consistente, o que vai aumentar o custo para os condôminos. Isso não significa, e eu quero deixar claro para o nosso telespectador, que eu sou contra, muito pelo contrário. Eu vi em Madrid, vi em várias outras cidades, jardins verticais e tetos verdes que são uma maravilha. Você tem a possibilidade de horta, você resgata a relação entre as pessoas, a natureza, coisa que a gente perde na cidade. Você dá oportunidade às crianças a lidarem com a vida, a manifestação da vida, como é que a vida se manifesta, cresce, assim por diante. Quer dizer, para a alfabetização ambiental, para a convivência dos cidadãos de cidades como a nossa, com a natureza, o resgate do verde, tudo isso é muito importante. Mas não vamos confundir a importância desses aspectos com a questão fundamental, que são os serviços ambientais que as áreas verdes de solo produzem e são absolutamente essenciais para a vida na cidade. Bom, muito obrigada, vereador. Obrigada, Ricardo. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria de saber se você tem algum recado, alguma mensagem para os munícipes que queiram contribuir com o aumento da área verde aqui na cidade de São Paulo. Bem, o que eu poderia falar é sobre quando você for plantar uma árvore, né, trazer um pouco mais de verde para a cidade, sempre pesquisar qual é a espécie mais adequada para isso. E a mais adequada é a espécie da Mata Atlântica ou do Cerrado, que nós tínhamos na cidade de São Paulo, e uma principalmente que quase se extinguiu e que é a árvore símbolo de São Paulo, que é o cambuci. O cambuci é uma árvore frutífera maravilhosa, saborosíssima. Ela pequeno porte, ela vai bem em calçadas estreitas, ela vai bem em quintais pequenos, quintais azulejados, abre um buraquinho lá, ou em jardins de condomínio, mesmo sobre laje. E que se cada um plantasse um cambuci aqui em São Paulo, a gente voltaria a ter essa espécie que significa a história, a cultura e a botânica da cidade de São Paulo. Quer deixar algum contato para o nosso público? Bem, quem quiser saber mais sobre esse assunto, recomendo o meu blog, que é o arvoresdesaopaulo.com.br. Ok. Bom, muito obrigada a vocês dois mais uma vez. Vamos para um breve intervalo. Sala de Visitas volta já já.